Bom, sejam muito bem-vindas ao desafio Mulheres de Ferro. Como que vai acontecer aqui o desafio? Nós vamos estar juntas 3 dias, segunda, terça e quarta, das 14 às 16 horas. Então, vão ser 3 dias divididos em. Hoje eu vou falar sobre padrões repetitivos. Amanhã eu vou falar sobre ativação da identidade da postura adulta. E na quarta-feira eu vou falar sobre um plano para você ganhar força nas vendas aí no seu projeto, no seu negócio. Então, a gente vai trabalhar bastante em volta dessa questão do dinheiro, dessa questão da venda, dessa questão relacional. O que que é importante para vocês é que sempre que vocês puderem estar ao vivo, estejam ao vivo, que aí no final eu abro um espaço para poder fazer perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta enquanto eu estiver aqui na apresentação, vão escrevendo no chat, eu fico atenta aqui, ou qualquer coisa você repete depois a pergunta. O conteúdo você vai ter acesso por 30 dias. Então, é importante você estar ao vivo, fazer os exercícios e experimentar. Não se apega ao conteúdo, a ter o conteúdo depois. Depois você vai assistir mais uma vez, mas o mais importante vai ser você praticar. Conhecimento precisa da sua experimentação para virar a sua nova sabedoria. Essa que é a ideia. E vocês também ganharam de bônus alguns outros conteúdos. Então, tem esses 30 dias, acessem o conteúdo, estuda e aplica. Estuda e aplica. Estuda, traz o entendimento e aplica. Ali, eu não consegui pegar todo o entendimento do que estava ali no conteúdo. Não tem problema. Você pega aquilo que você dá conta, aquilo que você deu conta de absorver, e aquilo que você não deu conta, você vai ver que com o passar dos dias, com o passar das semanas, à medida que você vai utilizando, você vai encaixando aquilo que você entrou em contato, tá? Não tenha pressa, né? Confie no movimento, confie na sua sabedoria interior de quando o conteúdo chega para você. O mais importante dentro dos ensinamentos sistêmicos, a gente vai usar os ensinamentos sistêmicos para questões práticas do dia a dia. Aqui a gente está falando de um módulo que envolve negócios. Vocês vão ver que ele vai encaixando e que mais importante do que você saber é você experimentar. Então, tenha uma preocupação e um comprometimento genuíno de que você vai experimentar as coisas. Quando você vai trazer um estilo de vida sistêmico para a sua vida, para a sua rotina, seja na sua saúde, nos seus relacionamentos, vocês vão ver o impacto grande que isso dá nos negócios. Porque quando a gente está falando sobre negócios, o que que acontece? Você tem uma solução para um problema e para que essa venda aconteça, essa venda ocorra, você tem um contexto relacional. Então, você vai estar se relacionando com as pessoas. Então, quanto mais você se abre para o contexto relacional, mais você vai ganhando sucesso nos seus projetos, tá? Eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. A gente tem um manifesto, o Manifesto do Mulheres de Ferro. Mas antes, escreve aqui no chat quem me conheceu agora há poucos dias, quem está fazendo um workshop, um desafio, um curso aqui comigo pela primeira vez. Quem que está aqui comigo pela primeira vez? Escreve eu, e se puder, escreve como você me conheceu. Como que eu cheguei para você? Escreve eu, escreve como que eu cheguei para você. Como foi que a gente se conectou? Instagram, a Jane, a Lúcia, a indicação. A Jane, quem indicou foi a Débora. Muito bom. Conteúdo do YouTube. Tá. Então, quer dizer que eu tô muito feliz, que eu espero que esse seja o primeiro de muitos movimentos que façamos juntas por aqui. Tem muita coisa para trazer para vocês. Então, eu vou trazendo aos pouquinhos. Eu trago no desafio, trago nos workshops, trago na nossa comunidade. A gente tem uma comunidade, nós temos as mentorias avançadas, nós temos alguns programas. Então, quer dizer que é muito bom. Tem uma premissa para gente aqui que é assim, ó, 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você vai utilizar.
Então, quando você ganha musculatura em você, no seu campo relacional, em ter força para se posicionar, para trazer à tona aquilo que você acredita e confia, vocês vão ver o quanto isso traz força, mesmo antes de você usar alguma estratégia, algum protocolo, porque você vai se relacionar com a vida de um lugar diferente. Então, eu vou trabalhar sempre bem forte dentro dos princípios da ativação da sua identidade da postura adulta. E aqui, dentro do desafio, dentro do Mulheres de Ferro, nós somos mulheres que caminhamos do presente para o futuro, e não mais do presente para o passado, repetindo, repetindo padrões, quando a gente para de repetir esses padrões. Estou vendo vocês, Silvina que indicou, estou vendo vocês, como é que vocês chegaram aqui. Bom, sentem-se numa posição confortável. Quem quiser pode até fechar os olhinhos. Eu vou ler para vocês. Tá lá no meu Instagram, inclusive, tá fixado. E eu postei hoje também, novamente, né? Porque nós íamos começar, então eu já deixei o campo abastecido disso. E então tem lá no meu feed e eu coloquei nos meus stories hoje o manifesto. E depois fica um impresso para vocês poderem acompanhar. Então sentem-se numa posição confortável. Eu vou ler para vocês o nosso manifesto do Mulheres de Ferro. Bom, nosso manifesto. Nós somos mulheres corajosas e que vivemos do presente para o futuro. Acreditamos em nós e pagamos o preço que a vida adulta custa. Nós não nos vitimizamos com as circunstâncias e nem fazemos de um passado doloroso uma repetição no presente. Fazemos disso uma força impulsionadora Fazemos disso uma força impulsionadora e contribuição para outras mulheres. Nós não procrastinamos e fazemos um bom uso do momento presente. Temos paixão pelas experiências da vida. Somos mulheres fortes e ao mesmo tempo amorosas. Sabemos que servir tem muito mais força do que querer ser importante. Como mulheres de ferro, sabemos que não é apenas sobre sonhar e ter objetivos, mas sim fazer o que precisa ser feito. Vivemos no momento presente e sabemos trabalhar um planejamento inteligente dentro da janela de um dia. Reconhecemos que para ter um presente forte é preciso ter um passado em paz, e com isso construímos um futuro leve. Trabalhamos a cada momento a autorregulação emocional de forma consciente. Vivemos o estilo de vida sistêmico dentro das três leis: hierarquia, equilíbrio e pertencimento. Não julgamos as pessoas e reconhecemos nelas a sua humanidade. Sabemos respeitar as ordens da ajuda sem querer salvar as pessoas e sim mostrar-lhes um caminho de força. Somos mulheres com a identidade da postura adulta ativada. Não colocamos expectativas nas pessoas e nem nas condições externas, e sim na força relacional e na jornada de contribuição. Somos responsáveis por nossa saúde, relacionamentos e pelos nossos negócios. Empreendemos do presente para o futuro. Sabemos que a vida é um jogo. Somos as mulheres de ferro. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês. Então, essa é a ideia desse nosso processo aqui, da gente caminhar do presente para o futuro. Não é sobre acertar todas as vezes, não é sobre ser maior do que os outros, não é sobre imposição. É sobre um caminho realmente, né, de experimentação. E tem uma coisa que ela é importante dentro de nós que trabalhamos com a visão sistêmica, é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero, a cada conteúdo, ensinar vocês a ter um estilo de vida sistêmico. Quando você tem um estilo de vida sistêmico, você vai ver que esses três grandes pilares da vida, eles vão se encaixando: saúde, relacionamentos e negócios. E às vezes a gente acha que o sistêmico é uma coisa misteriosa, ou uma coisa muito mirabolante, ou ela é muito grande, ou que ela está muito longe. E vocês vão descobrir que o caminho de solução para aquilo que você entende que está impedindo você de dar um passo adiante, que o teu caminho de solução, ele está mais perto do que o que você imagina. E esse mais perto do que o que você imagina, em sua maioria, ele está dentro do seu quintal. Ele está aí dentro do seu quintal, ele está pertinho. Então, imagina um quintal, a sua casa, um quintal e um cercadinho, bem baixinho. Onde que estão as questões? Elas estão ali dentro. E onde que está a solução? Elas estão ali também.
Então, quando a gente passa a olhar um contexto, uma situação de um lugar diferente, vocês vão ver que o fato de olhar de um lugar diferente já vai ver aquele ponto, já vai ver aquela situação mudar. Então, nós vamos falar muito sobre contextos dentro de percepção, como você percebe as coisas acontecendo, e o segundo ponto, o impacto que as memórias têm sobre vocês. Vocês estão ouvindo o barulho de uma furadeira? Tá alto? Não, não estão? Ah, então tá bom. Eu tô ouvindo bem alto aqui, mas é porque eu tô com o microfone, então tá bom. Isso que é importante. Eu consigo me concentrar aqui. Está tendo uma reforma aqui no andar de cima. Então vamos lá. Ah, então a gente vai trabalhar com enfoque dentro do contexto de vendas, dinheiro, relacionamento, vendas. É isso que nós vamos trabalhar ao longo desses 3 dias. E quando a gente fala sobre dinheiro, sobre vendas, né, dentro dos negócios, é, o que que é a dor mais aparente, né? O que que chega mais forte dentro de cada um de nós, que é a questão sobre não vender de forma recorrente. Não vender de forma recorrente. Então, você tem um negócio, e aí você vende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou às vezes tem meses que você está vendendo bem, e aí, de repente, alguns meses, essa venda, ela cessa, ela para. E aí, o que que acontece? Quando esse ponto da venda, que ela tá indo fluida, e de repente ela para, aqui a gente tem que trazer um olhar. Qual é a dinâmica oculta que está por trás da não chegada do cliente? Quais são as dinâmicas ocultas que elas estão por trás do não crescimento do projeto? O que que impede o projeto de avançar? O que que impede o projeto de crescer? Por que que essa venda ela não é fluida? Ela não é recorrente? Porque a gente tem que olhar que quando isso não está, porque esse deveria ser o processo natural. Então você tem produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente. Aí, ok, o cliente passou pela experiência, aí volta. Você faz o quê? Lapida, melhora o teu produto. Tem outros aspectos também. Nós poderíamos falar da gestão, nós poderíamos falar de pessoas, mas se a gente for pensar em produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente, e aí você, através da experiência do cliente, você melhorou o produto. Como você melhorou o seu produto, você ganhou força, você posiciona diferente. A forma como você posiciona vai fazer com que você venda mais ou menos. Depois que você vendeu, você vai colocar o cliente na experiência. Então, é como se fosse uma coisa circular. Esse processo está acontecendo. Quando você consegue trabalhar bem esses pilares, você já consegue faturar tranquilamente 1 milhão por ano. E se você faturar 1 milhão por ano, você já está lá na casa de renda de 1% da população brasileira. De 1%. Se você faturar 1 milhão por ano. Porque faturar 1 milhão por ano, vamos combinar que é bastante? Isso vai dar o quê? 80 mil reais por mês, né? Já é um belo faturamento. Você já consegue formar uma pequena equipe, você já consegue ter bastante fluidez. Ale, mas eu não quero falar sobre faturar 1 milhão. Eu estou faturando 50, eu quero saber como eu faturo 200. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma graduação dentro desse processo de uma venda recorrente. Você faturava 2 mil reais por mês, 24 mil reais por ano, aí você dobra isso, você vai faturar 4, você dobrou. Você vai faturar 48. Aí você está faturando 48 por ano, aí de repente você vai lá e pum, fatura 150. Aí você está fazendo 2 vezes mais aquilo que você fazia. Você vai tendo uma venda recorrente e essa venda recorrente ela vai crescendo, ela está fluida. Você está caminhando do presente para o futuro. Você está crescendo. E quando que isso começa a impedir? A venda não está acontecendo de forma recorrente, ela acontece, cai. Ela acontece, aí ela cai. Ela acontece, aí ela cai. Vocês conseguem se ver dentro desse contexto que eu estou falando, sim ou não? Da venda acontecendo assim. Ela acontece, ela cai, ela acontece, ela cai. E aí, às vezes, você vai olhar e falar assim: tá me faltando estratégia. Antes de você olhar para a estratégia, quando for lá no dia 3, eu vou falar para vocês sobre um plano para você poder seguir dentro desse contexto. Só que 80% diz respeito a quem você é e 20% é a estratégia que você vai utilizar. Então, quando você está caminhando do presente para o futuro, você está ganhando uma musculatura, como uma mulher de ferro, caminhamos do presente para o futuro e não mais do presente para o passado, porque quando eu estou caminhando do presente para o passado, eu estou repetindo padrões. E quando eu estou caminhando do presente para o futuro, eu estou criando uma nova
realidade. Você está criando uma nova realidade. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter que abrir bem os nossos olhos hoje aqui é sobre a questão da repetição de padrões. Porque olha só que loucura da nossa cabeça. Querer continuar fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Então, eu quero resultado diferente, mas muitas vezes eu não estou disponível para fazer diferente. Ah, eu não estou fazendo diferente porque eu não aprendi o diferente. Você vai observar que várias coisas você já aprendeu diferente, você já aprendeu novo, e você não deu conta de seguir. Por que que eu não dou conta de seguir? A dinâmica oculta. Se você vender mais, se você atender mais clientes, se você tiver que dedicar mais para o seu projeto nesse momento, você pode até já responder essa questão. Você se afasta de quem? Se você faturar mais, fazer mais dinheiro. Se você tiver que dar um pouco mais nesse momento de atenção para o seu projeto, ó, a Pri colocou dos meus filhos. Se você tiver que dedicar mais tempo, de quem você se afasta? De quem você se afasta? Porque imagina que os clientes, lembra que a gente falou, ó, as nossas questões, elas estão da cerquinha para dentro. A cerquinha para dentro é o quê? É a nossa casa. Quando a gente fala do cliente, fala desse campo relacional, o cliente está do portão para fora. A vida está do portão para fora. Tem mais coisas acontecendo lá. Então, para eu poder me relacionar com as coisas que estão acontecendo lá, elas terem frequência e eu caminhar do presente para o futuro, eu preciso explorar esse novo. Eu preciso criar uma nova realidade. Mas mais importante do que isso é, você precisa ter um desejo ardente por isso, por esse projeto, para ver o seu projeto acontecer. Porque quando você fica na inconstância do faturamento, qual que é qual que é o sinal que você está dando para você, para o teu campo, para o teu sistema? Você começa a não ver o dinheiro entrar com fluidez. Você vai ter vontade de desistir do negócio, você se perde na sua rotina, você fica sem coragem de investir. O que que um projeto crescente ele vai demandar de você? Tempo, dinheiro e energia. Você vai ter que colocar essas três coisas: tempo, dinheiro e energia. E é a tua postura, a tua vontade, o teu desejo ardente que vai fazer com que você faça esse movimento. Com que você faça esse movimento para o mais, aonde dentro de você você tem coragem para fazer esse movimento. Então vamos pensar que a principal dor que a gente quer olhar dentro ao longo aqui dessa nossa jornada é como é que eu faço para ter venda recorrente? Como é que eu decido dentro de mim o processo da venda recorrente? Se eu não tenho venda recorrente, o que que acontece? Eu perco a força. A venda recorrente não está acontecendo, então você perde a força de fazer aquilo que precisa ser feito. Você perde a força de se relacionar com as pessoas. Você perde a força de ver o teu projeto funcionando, o teu projeto dando certo. Você perde a ideia, inclusive, de quais são os pontos que eu tenho que fazer para fazer o meu negócio crescer, para fazer o meu projeto crescer. Que é, você tem o seu atendimento, você tem a gestão do seu projeto, você tem a sua linha de conteúdo, você tem que estar na rede social, você tem que ir lá fazer suas palestras, você tem que, se você tem um produto físico, você tem que ter o teu mostruário bem alinhado, bem planejado. Então, todas essas coisas, elas vão o quê? Elas vão te pegando, elas vão te capturando. Então, para onde que a gente vai começar? Olhando, sabendo que a construção de um negócio ela é do presente para o futuro. Ale, qual o tamanho desse negócio que eu vou ter? O tamanho que você quiser. É o tamanho que você quiser. Mas nesse tamanho, o teu projeto tem força se você fizer ele do tamanho que você é. Então, do tamanho que você é, digamos que você queira trabalhar com grupos, mas você está começando agora. Então, de repente, do teu tamanho, você vai começar com os atendimentos individuais, você vai ganhar força nisso, e aí vai ser um processo natural você começar a vender para grupos. Ou você vende duas, três peças por dia de um produto seu. Então, esse é o seu tamanho. A quantidade que você consegue fazer de divulgação, como você consegue aparecer para as pessoas, é desse tamanho que você vai começar. Aí, à medida que você vai ganhando força, você vai fazendo o quê? Você vai vencendo essas barreiras. Se você estiver caminhando do presente para o futuro. Se você não estiver caminhando do presente para o futuro, toda vez que você for romper, toda vez que você for romper esse teto, você volta. É para isso que nós vamos olhar hoje. Então, você
Chega num determinado ponto, vendeu esse mês. Aí o mês que vem você não vende. Vendeu esse trimestre, no trimestre você não vende. Você já está conseguindo ver aí aonde que o teu padrão leva você? Aí você fala assim, todo ano eu faturo lá mais ou menos 50 mil, 100 mil. Caramba, eu nunca consigo passar disso. Alguma coisa acontece e você fica naquele teto. Tem sempre um teto. O que que é o teto? A cerquinha. A Débora colocou, não consigo furar a bolha. É isso. Essa cerquinha. Então eu vou. Aí a primeira pergunta que a gente tem que ter aqui é: quando você cresce no seu projeto, você se afasta de quem? Quando você cresce no seu projeto, você fica diferente de quem? Porque o convite ele tá, a gente precisa abrir essa cerquinha e ir para a vida, ir para a rua. Você está desejando as coisas que estão lá na rua, mas você está observando tudo do seu quintal. Então você tem que andar pela sua casa, você tem que andar pelo seu quintal. Você tem que estar contente com tudo aquilo. Você tem que confiar em tudo aquilo que está ali, que é a sua história, mas você precisa avançar para a rua. É esse ponto desse avançar. Porque senão eu fico o quê? Namorando lá do quintal aquilo que eu tô vendo acontecer lá fora e desejando aquilo que está lá fora. Só que eu preciso caminhar para esse projeto que está acontecendo lá fora. Então vamos falar sobre os padrões repetitivos. O que são padrões repetitivos? Anotem aí. É um jeitão que você tem de fazer as coisas. Você repete o padrão. Você tem um jeitão de fazer as coisas. Você tem um jeitão de fazer as coisas. E quando você começa a empreender, se a gente for pensar nos pilares, produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente, em cada ponto desse aqui, você precisa criar protocolos, tem processos dentro de cada ponto desse que, quando bem cumpridos, ele ajuda a próxima fase. Cada ponto bem cumprido na escolha do teu produto, tudo que você definiu bem no teu produto, você vai usar depois no posicionamento. O que é o seu produto? Qual problema ele resolve? Como ele é entregue? E para quem você criou o produto? Percebe que você estabeleceu isso dentro do teu produto? Para quem ele é, qual problema ele resolve e como que você entrega esse produto e a precificação. Você precisa desses elementos para ir lá para o posicionamento. Aí, quando chegou lá, você posiciona. Aí, quando você está posicionando, você precisa saber quem é o cliente, quem é a persona que você está falando, quais são as dores que essa persona sente, qual a linguagem que você vai usar com essa pessoa, quais as histórias você vai contar, qual o formato do conteúdo e a frequência do conteúdo. Então, você sabe tudo isso. Aí, você vai fazer post no feed, você vai gravar vídeos, você vai fazer lives, você vai expor fotos do seu produto ou serviço, se for o caso de um produto que a pessoa precisa ver ali, um produto físico. Você vai fazer todo esse movimento. Esse movimento começa a atrair pessoas. As pessoas estão chegando ali. Elas estão chegando, elas estão vendo tudo que diz respeito a elas, que é a jornada do cliente dentro do teu Instagram, dentro do teu YouTube, dentro da tua palestra, dentro da tua loja física. E eles estão se conectando a algo também, que é algo essencial, que é você. Quais são os seus valores, a sua crença e a sua autoimagem? Os clientes estão se conectando à sua visão de mundo. Então as pessoas chegam, aqui está o posicionamento. Então, como é que funciona? 1.000 pessoas vão te ver, 100 pessoas vão chegar pertinho e 10 pessoas vão comprar. Não é exatamente nesse número, né? Mas para a gente ver que a gente está falando de um funil. Esse funil vai estar acontecendo. Essa conexão de um posicionamento. E aí a venda acontece. Por que que a venda aconteceu? Porque você tem bem ali a descrição do seu produto, você tem bem a descrição de quais são as dores que ele resolve, e você sabe se conectar bem com as pessoas e tem uma oferta. Como que é esse produto, como que é a entrega desse produto, quanto que ele custa, qual o tempo que a pessoa passa interagindo com você em relação ao produto. Aí ela disse sim. Quando ela disse sim, ela entrou com você ali no processo do quê? Da experiência. Aí ela vai passar por uma experiência com você. E aí, como vai ser essa experiência? E dentro dessa experiência, ela veio buscar um caminho de solução. Ela veio solucionar um problema. Então, essa é a jornada que você vai
colocar o seu cliente. Ok. Quando eu falo tudo isso para vocês, do que eu estou falando? Eu estou falando do 20%. Vocês viram todo o protocolo? Produto, posicionamento, venda, experiência do cliente, o que tem dentro de cada um. Aí vocês poderiam falar, Ale, isso é simples. Vou pegar esse essencial, o essencial é simples, e vou pegar e vou aplicar. Só que quando você vai aplicar, o que que acontece? Aí, por isso precisa ter uma base, ó. Ativação da identidade da postura adulta. No lugar de você usar a sua identidade da postura adulta, de você seguir tudo que está lá, ó. Eu estou buscando esta mulher que está no manifesto do Mulheres de Ferro. Mulheres que caminham do presente para o futuro. Quem que você está usando? Você está usando a tua mulher birrenta caminhando do presente para o passado, como repetindo padrões. Quais são os padrões que nós repetimos? Nós repetimos os padrões, principalmente os aprendidos do 0 aos 7 anos. Com quem que você estava do 0 aos 7 anos? Com quem que você estava convivendo do 0 aos 7 anos? Faz um exercício. Deixa eu ficar pequenininha aqui na galeria. Faz um exercício de escrever do seu 0 aos 7 anos, com quem que você estava, quem foram seus cuidadores, o papai e a mamãe, ou os seus avós? Quem cuidou de você? Deixa eu fechar uma porta aqui. Você ajuda. Quem que você estava do 0 aos 7 anos? Teu papai, tua mamãe, teus avós, quem foram os cuidadores? Agora eu quero que você anote aí o que você viu, o que você viu nessas pessoas sobre dinheiro. O que que você viu nessas pessoas sobre dinheiro? O que que as pessoas, o que que o papai, a mamãe ou seus avós, aí dentro do teu contexto familiar, o que que era falado sobre o dinheiro? O que que você viu eles falando sobre o dinheiro? O que que você viu eles falando sobre trabalho? O que que eles falavam sobre trabalho? O que eles falavam sobre trabalho? Seu papai e sua mamãe. E quando você era criança, e talvez você vai lembrar disso um pouquinho mais tarde, talvez não com 7 anos, mas ali talvez entre os seus 7 e 14 anos, o que que seus papais, o que que seus pais, o que que seus cuidadores falavam para você sobre a sua profissão? O que que eles falavam para você sobre a sua profissão? Por exemplo, meu pai falava assim: olha, meu pai tinha uma empresa, mas ele não incentivou a gente a empreender. Ele falava: vocês têm que estudar e fazer carreira dentro das empresas. Tem que ser gerente, tem que ser diretora, diretor. Vocês têm que crescer carreira, porque teu negócio dá muito trabalho. Meu pai era advogado, tinha um escritório de advocacia. Nesse momento ele tinha um escritório de advocacia. Depois ele teve várias outras coisas. E faliu todas as coisas. Meu pai faliu todas as coisas dele. Todas as empresas que ele foi abrindo, logo depois teve transportadora, teve fazenda. Lá no final da vida dele, ele tinha um salão de cabeleireiro, teve uma padaria, e meu pai não nos incentivou a empreender. Ele falava que era pra gente. E foi assim que eu fiz. Eu estudei,
Eu estudei tarde, fui fazer faculdade tarde, fui fazer pós-graduação também bem tarde, mas eu fui seguir carreira no mundo corporativo. O que que você ouviu sobre trabalho? E aí vocês vão ver que isso tem um impacto. Então, eu demorei para empreender. Eu fui empreender depois de ter construído uma carreira no mundo corporativo, porque eu também me estimulei vendo as pessoas fazendo. Nossa, agora tem internet. Nossa, agora as pessoas estão. E eu já tinha uma consultoria, ou seja, eu já gostava de trabalhar com treinamentos. Aí eu falei, vou me aventurar. E eu tinha na minha cabeça lá, produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente. Mas eu não estava com a postura bem alinhada, bem ativada. Eu estava cheia de medos, eu estava com insegurança para investir, eu tinha medo de investir, eu tinha vergonha de gravar vídeos, e eu não dava conta de ser concisa naquilo que eu queria falar. Mesmo vindo da área de treinamentos e tudo mais, eu não dava conta. Como se não tivesse essa força interior. Então, eu quero que você observe aí quais foram as coisas que você veio ouvindo ao longo da sua jornada em relação ao trabalho, em relação a dinheiro, em relação à profissão, em relação à faculdade, em relação a casamento. Então, quais foram as coisas que você cresceu ouvindo e que essas coisas que você cresceu ouvindo, elas estão tendo o quê? Elas estão tendo um impacto direto hoje nas decisões que você toma dentro do seu projeto. Então, quais são os padrões que você repete? Então, por exemplo, de repente você tem um padrão aonde você é muito cismada, você não quer colocar muita energia nas coisas que você está fazendo. Aí você vai falar, minha mamãe sempre foi muito cismada, ou meu papai. Então, quais são os padrões que você está repetindo hoje no presente, dentro do seu negócio, e que o jeitão que você tem, porque repetir um padrão é um jeitão que a gente tem de fazer as coisas, aprendidos dentro do nosso sistema, e que você entende que esse jeitão hoje, você já consegue identificar em você que esse jeitão hoje, ele não está contribuindo para que você dê esse seu próximo passo. Por quê? O que que a gente precisa ter claro hoje, no nosso encontro de hoje? Eu preciso que você saiba que aquilo que é um padrão repetitivo, ele já é o quê? Uma crença. E uma crença é uma premissa que você tem de como as coisas funcionam. Anota aí, ó, uma crença é uma premissa que eu tenho de como uma coisa funciona. Essa é a primeira coisa que você precisa anotar. Uma crença é uma premissa que eu tenho de como uma coisa funciona. E toda crença, ela vem de um pensamento que não está sendo mais questionado, certo? Se é uma premissa que eu já tomo como verdade, você não questiona mais. E pelo fato de você não questionar mais, e é isso que a gente tem que questionar hoje, qual é o padrão que eu estou repetindo que me faz ficar no passado, quando na verdade o que eu preciso é caminhar do presente para o futuro. Então você vai ter que fazer um rompante de uma coisa nova. Porque se é uma premissa que você não questiona mais, então assim, como que a profissão está instalada na sua cabeça? Como que o empreendedorismo está instalado na sua cabeça? Porque você tem uma crença sobre empreendedorismo, você tem uma crença sobre trabalho, você tem crenças sobre trabalho. E onde eu quero te cutucar mais hoje é assim, ó, você tem crença sobre a sua capacidade e você pode pelo menos umas 10 vezes mais do que isso que você está achando aí. Por quê? Porque você está dormindo em cima, você está sentada em cima da crença. Uma crença é uma premissa de como as coisas funcionam, e uma crença está vindo de um pensamento que não está sendo mais questionado. Você quer resultados novos no seu projeto e no seu negócio, e aqui eu estou falando sobre aquilo que você quer, porque eu sei que você também tem dificuldade de ter um desejo ardente por coisas maiores, quase como se você achasse que não merece mais. Então, quando eu falo para você faturar 1 milhão, você fala assim: nossa, como que a Lê está falando de eu faturar 1 milhão por ano se eu não estou faturando 100 mil por ano? Então, se você não tiver esse desejo ardente de qual é o caminho, o que que eu preciso fazer do presente para o futuro, e você só precisa de três coisas: sair dos padrões repetitivos,
Criar novos padrões. Ter força para os novos padrões, ativação da identidade da postura adulta. E ter um plano para seguir. Faz sentido isso para vocês? É isso. E pasmem, pasmem. Anota isso que eu vou falar agora para vocês. É simples, os problemas maiores estão dentro do teu quintal. A única coisa que você vai precisar fazer é fazer várias vezes a mesma coisa. Ale, fala para mim o que é fazer várias vezes a mesma coisa. Tem gente que está aqui comigo, alunas que estão aqui mentoradas, que já estão comigo há 2, 3 anos. Eu tô todo dia falando a mesma coisa. Ativação da identidade da postura adulta e sair da mulher birrenta, sair da criança birrenta. É falar a mesma coisa de jeitos diferentes. Falar a mesma coisa de jeitos diferentes. E o que que é falar a mesma coisa de jeitos diferentes? Qual é a dor que o teu cliente tem? Qual é o caminho de solução que você tem para aquela dor? Ale, isso é estratégico. Falar da dor e falar como eu vou resolver é o caminho da estratégia. Então eu preciso ter um desejo ardente, posso transformar 1 milhão, digamos que o seu produto custa R$ 1.000. Se o seu produto custa R$ 1.000, você vai vender para 1.000 pessoas. Você faturou 1 milhão. Não, Ali, ainda não estou ainda no 1 milhão, eu estou no 200 mil. Você só precisa ajudar, você só precisa do sim de 200 pessoas no ano. Você tem um produto de R$ 1.000, você precisa que 200 pessoas dizem sim. Se você faturar R$ 200.000 por ano, você já está lá na casa dos 7, 8% de maior rentabilidade, maior receita do nosso país. Então, olha a quantidade de pessoas que você está ajudando, olha você subindo nessa base e ganhando musculatura e ganhando força. Então, eu preciso parar de repetir padrões. Para quais padrões a gente está olhando hoje? O que você aprendeu sobre dinheiro, que você está listando aí? O que que você aprendeu sobre trabalho? E o que que você aprendeu no seu campo relacional? Então, a forma como você se relaciona com o cliente, ela vai ser mais leve, mais fluida. Entenda que o cliente, a sua audiência, à medida que você está em paz nas suas relações com o seu campo familiar. O como você se relaciona, o como a tua criança, a criança que está aí dentro de você, o como você olha para os seus pais, o como você olha para os seus avós, o como você olha para os seus cuidadores, o quanto você toma de força deles. E o que que é tomar a força deles? É olhar e saber que talvez você tenha sonhos diferentes dos sonhos que estão dentro da sua família, porque senão você vai repetir o padrão. Então, se você olhar e falar assim, ó, as mulheres do meu sistema, elas não empreenderam. As mulheres do meu sistema, elas foram treinadas a cuidar da família e não a empreender. Se você estiver dentro de você hoje, fala assim, ah, eu não tenho mais idade para empreender. Ah, eu não tenho dinheiro para empreender. Ah, mas o meu produto ou serviço, eu acho que as pessoas não vão gostar, elas não vão querer. Consegue ver que tem uma crença, tem uma premissa que ela tira você desse jogo? Ela mantém você aonde? Da cerquinha para dentro. E para onde você ir? Você precisa ir da cerquinha para fora. É da cerquinha para fora que as coisas elas vão acontecer. Dito isso, eu quero ver de vocês aqui, deixa eu voltar aqui na galeria. Quem aqui identificou que tem crenças que estão bastante enraizadas dentro do teu contexto familiar? Aí você fala assim, ó, não está condizente. Eu quero caminhar do presente para o futuro, porque eu quero ter um projeto com venda recorrente, eu quero que seja fluido, e você pode ter um negócio do tamanho que você quiser. Eu quero ter um negócio com eu e só mais uma pessoa me ajudando. Não, eu quero ter um negócio grande, eu quero ter 20 colaboradores. Como é que esse sonho está aí dentro de você? Não, eu quero fazer só. Eu quero ser uma empreendedora solo. Então tem um sonho, tem um desejo aí dentro de você e você está olhando. Por que que você precisa de venda recorrente? Você precisa de venda recorrente porque o dinheiro vai chegando,
você precisa sempre fazer aquela conta do quanto você vai reinvestir no projeto, tudo aquilo que você tem de custos e despesas, e você vai fazendo a sua reserva, certo? Uma reserva pessoal. A empresa tem uma reserva dela e você vai fazendo sua reserva pessoal. Então, a tua venda recorrente, ela vai acontecendo, ela vai crescendo, e aí o teu projeto, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser um projeto, um negócio com folga aí para você. Só que para isso acontecer, a primeira coisa, você precisa desejar. E ao desejar, você precisa caminhar do presente para o futuro. E para você caminhar do presente para o futuro, você precisa compreender qual é o padrão que você está seguindo, porque padrão do presente para o futuro é criação. Padrão do presente para o passado é repetição. E essa repetição, ela foi aprendida. Então, se você aprendeu a repetir um padrão do passado, você consegue também aprender um padrão do presente para o futuro. Faz sentido isso para vocês? Como fazer esse encaixe? Então, o que que a gente precisa fazer? Trocar. Eu estava caminhando para cá, agora eu vou caminhar para cá. Quando eu caminho para cá, tem uma força que me puxa. Qual que é essa força que nos puxa? A nossa lealdade invisível. Então, são dois movimentos, ó. Ou estamos sendo leais à nossa história, aos nossos ancestrais, às mulheres, aos homens, à nossa cultura, ou eu estou vivendo aqui um amor cego, que ainda é o quê? Eu ainda estou agindo como criança. Eu mal consegui chegar nos meus pais, eu mal consegui ter o amor dos meus pais, então eu ainda estou buscando isso aqui, ó. Se eu estou vivendo um amor cego, buscando ainda o amor dos adultos, e se eu estou vivendo do jeitão da minha família, você consegue ver que tudo isso aqui é para trás? Só que tem um movimento que você quer fazer para onde? Para frente. Você fala assim: eu quero ser uma mulher adulta, eu quero saber autorregular as minhas emoções, fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que eu quero. Porque se eu falar assim para você, ó, se você tiver uma frequência, você quer se relacionar? Vamos pegar lá os pilares: produto, posicionamento. Ó, no pilar posicionamento, você precisa ter frequência na rede social. Aí você vai falar para mim, você vai falar como? Daí eu falo assim: que tal você fazer 2 lives por semana para treinar sua comunicação, para engajar as pessoas, para treinar a narrativa? Aí você fala: eu tenho vergonha. Aí você fala, eu não sei o que eu tenho que fazer na rede. Não é assim que funciona? Eu sei, porque eu já tive nesse lugar, tá? Mas eu não ficava falando que eu tinha vergonha. Eu falava, não, é porque eu não sei direito o que eu tenho que fazer. Mas eu tinha vergonha. Eu falava assim, será que as pessoas vão gostar? Olha só o julgamento. Aí começava a vir as crenças. E também tinha vergonha. Aí eu falava, gente, mas como com um mulherão desse que dá palestra, dá treinamento na área corporativa? O que que tá acontecendo? Mas não era o mulherão que vinha, entendeu? Vinha o quê? Vinha a mulher birrenta. Vinha minha criança birrenta. Aí eu não dava conta de fazer, porque eu estava repetindo um padrão. E aí a gente vai ver que lá no nosso padrão, ó, no nosso amor cego, quem ainda está caminhando em busca dos pais, em busca dos mais velhos, essas nossas ações do passado, elas estão guiando de forma inconsciente as nossas ações no presente. Até 95% das nossas ações, depois dos 35 anos, elas já estão no piloto automático. Então a gente precisa ir lá começar a visitar. Isso que nós estamos fazendo aqui é um exercício sobre isso. Conhecimento precisa da experimentação para vir a nova sabedoria. O que que você tem que fazer agora? Quando você for fazer a live, aquela que você não fazia, você vai falar assim: não está fazendo sentido eu não fazer. Eu estou acionando meu 95% de padrão repetitivo, eu estou acionando um medo lá atrás, com 4 anos, com 5 anos, com 7 anos, ou às vezes aquilo que a gente viu da nossa mamãe e do nosso papai, às vezes mais tímidos. Eu cresci vendo aquilo, eu cresci me formando dentro daquilo, e aí eu não vou dar conta de fazer agora. Então eu ainda estou agindo lá no passado. Eu estou repetindo o padrão. E aí tudo aquilo que me tira a força de caminhar do presente para o futuro, está acontecendo o quê com esse processo? Eu estou sem força de ação. Eu quero fazer aquilo que eu quero, não aquilo que eu preciso fazer. E quem não é visto, não é lembrado. Então, fazer dinheiro, se relacionar com pessoas, ter venda recorrente, quer dizer que você deva ser o quê? Constante dentro dos seus processos. Você precisa usar 3 elementos: dinheiro, energia e tempo. Tempo, dinheiro, energia. Tempo, dinheiro, energia. E aí você vai construir. É só uma questão de tempo para você poder construir e você começar a pensar com clareza sobre aquilo que você quer.
Ale, eu tô faturando 50 mil por ano. Você falou esse 1 milhão. Eu quero esse 1 milhão. Mas você concorda que sair de 50, você tem que olhar para um 150 agora? Sair de 50 para 150. Como é que eu saio de 50 para 100? Aí você ganhou essa musculatura. Aí depois você vai buscar mais um pouquinho. Aí depois você vai buscar mais um pouquinho. Mas lá na tua visão de futuro, você fala assim: eu gostei dessa história aí. 1.000 clientes, R$ 1.000. 1.000 clientes, R$ 1.000. Então, isso precisa ser ok, isso precisa ser bom e ser gostoso. Ah, mas eu não consigo, eu não dou conta, eu tenho medo, eu tenho isso. Que bom, eu vou ter que resolver todas essas coisas. Eu vou ter que resolver essas paradas aí, porque essas paradas elas não estão pegando só a mim, elas estão pegando outras pessoas. E pasmem, se você descobrir esse caminho, teu produto vai ficar mais forte, porque o teu cliente também vai querer saber. Ele vai querer saber prosperar dentro das áreas. Escreve aqui no chat para mim. O que que você descobriu agora? O que que já ficou claro aí para você que é um padrão que você vem repetindo e que esse danado desse padrão tá mexendo com você, tá tirando você do jogo? A Elizabeth, postura infantil. Ainda tô na postura da criança, ó. A criança faz o que ela quer. O adulto faz aquilo que precisa ser feito. Caramba, eu tô fazendo uma live, tem 4 pessoas. Tem 2 pessoas, tem ninguém na minha live. Aí você tem que saber ressignificar aquilo. Mas é porque eu no quase não faço live, então não tem como ter gente. Ou você vai pensar assim: eu estou fazendo essa live e eu estou aprendendo a me comunicar. Estou treinando minha comunicação. Então não importa quantas pessoas tenham na live, eu estou fazendo esse movimento. Fugir do desafio, não consigo manter a constância do posicionamento, me desmotivo. Ó, a Anice trouxe algo aqui, ó, lá atrás, ó. Meu pai sempre falava ao ir trabalhar, estou indo para a guerra. Então, acredito que ser leve é difícil para mim. É começar a capturar esses pontos aqui que a Anice trouxe. Meu pai falava isso também. Empreender é muito difícil. Olha só a hora que eu saio, olha só a hora que eu chego. Vocês têm que estudar. Eu vou pagar os estudos para vocês. Vocês têm que estudar e têm que seguir carreira no mundo corporativo. A Liliane, ficar esperando as coisas acontecerem. Trabalhar é muito duro, é difícil. Vem muitas imagens dos meus pais cansados. Aqui, hoje, o nosso objetivo é isso, ó, é fazer uma lista onde a gente vai se abrindo. Vocês vão ver que ao longo dos dias da semana vão vir outras coisas. Agora, o nosso movimento hoje aqui, nós estamos abrindo o caminho. O nosso desafio hoje é trazer a lista dos padrões que se repetem. Os padrões que se repetem, que impedem, porque assim, o padrão que se repete, ele é um pensamento. Esse pensamento traz para você uma carga emocional. Ela traz um sentimento. E é isso que faz você agir como você age. Aqui é o ponto de criação de realidade. Ou você está criando uma realidade nova, ou você está repetindo. Como que funciona a criação? Visão de mundo, sentimento, ação. Eu vou falar sobre isso amanhã. Isso junto com a autorregulação emocional da ativação da identidade da postura adulta. Hoje a gente tem que fazer a lista daquilo que se repete. A primeira coisa que eu quero que você compreenda, que você tem aí dentro de você, é que se você seguir o caminho do presente para o futuro, vai lendo depois, inclusive, o nosso manifesto, vai trazendo. Mesmo que você fale assim, nossa, tudo gerou desconforto aqui em mim, eu não sou nada disso aqui. Não é sobre você, é sobre você estar caminhando para aquele lugar. E tem coisa que você vai falar, isso aqui eu já estou sentindo que já está ativado em mim. Você vai caminhar do presente para o futuro, porque o que você quer está no futuro. Só que você precisa sentir hoje já essa pessoa que está indo para lá. Então, hoje a gente precisa olhar o que que starta. Então, assim, a criação de realidade, ela traz a visão de mundo. Na sua visão de mundo moram as suas crenças, os seus valores e a sua autoimagem. Eu vou mostrar esse desenho para vocês amanhã. Isso traz para você uma carga emocional, um sentimento que estão dentro das suas memórias. E aí isso vai fazer você agir.
Então, quando você vai para a rede social com a energia de quem quer experimentar, de quem vai fazer aquilo que precisa ser feito, de quem quer manter constância no seu faturamento, que sabe para quem você está indo, você está com uma emoção boa, concorda? Está com uma emoção boa. Agora, se você fala assim, ah, eu sempre faço live e não vem ninguém. Ah, mas quando eu vou falar do meu produto ou serviço, as pessoas não gostam. Mas se as pessoas não gostarem, ou todas as coisas que vocês estão colocando aqui. Quando você pensa isso, quando você pensa isso, você startou a lembrança de uma memória. Você está repetindo um padrão que você viu nos seus pais, que você viu nos seus cuidadores, que a tua criança aprendeu e depois você veio solidificando isso. Aí depois o que que a gente vai fazendo? A gente vai buscando a evidência daquilo ser verdade. Então, se você tem uma crença, o dinheiro não para na minha mão, você não consegue ter venda regular. Ou acontece, né? Você vendeu e aí quebra um negócio em casa. Você tem que usar o dinheiro. O cliente comprou, pagou um pouquinho, não pagou o restante. Isso é um campo de energia, tá? Eu não vou aprofundar isso muito aqui dentro do desafio Mulheres de Fé, porque não dá tempo da gente fazer todo esse processo. Mas o que que a gente precisa? Capturar qual é o padrão repetitivo, qual é o padrão que está se repetindo dentro do contexto que está me impedindo de trazer mais pessoas para perto de mim, ter venda recorrente e crescer o meu projeto. Porque se você caminhar do presente para o futuro, não ter pressa das coisas e fizer todos os dias, dentro da janela de um dia, tudo aquilo que precisa ser feito, você vai prosperar. É como se fosse um processo, é uma lei, causa e efeito. Causa e efeito. Ah, mas eu estou fazendo tudo direitinho para vender muito e não estou vendendo. Não, faz a logística reversa, você vai ver que você não está fazendo tudo direitinho. Por quê? Porque a gente sabe se está cumprindo as causas certas ou não através do efeito. Então, nesse momento, hoje, o nosso processo é capturar os padrões que eu estou repetindo. Vão escrevendo aqui para mim, vou ler o que vocês estão colocando aqui. A Beth colocou: cliente sem comprometimento. Para mudar isso, eu preciso me posicionar. O cliente, quando ele vem sem comprometimento aqui, Beth, para o que que a gente tem que olhar? Qual foi o tipo de promessa que eu fiz para esse cliente que ele veio sem comprometimento? Ah, eu acho que você vai fazer tudo aí para vir desse lado. Então, quando eu vejo a Beth escrevendo aqui, eu vejo a Beth repetindo, sabe qual o padrão? Deixa eu voltar aqui, deixa eu olhar no rostinho da Beth. Cadê? Ó, a Beth ali. Ô, Beth, sabe o que que eu vejo quando o cliente vem para mim sem comprometimento? Ele veio mais molinha, ele veio mais. Ah, não preciso me comprometer muito, porque parece que a Beth prometeu muito para mim, então talvez eu não precise fazer tanto. A Beth querendo salvar o cliente. Faz sentido? Entendeu? Aí você fala, não, porque aí você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Blá, blá, blá. Aí o cliente fala, é ali que eu vou. E esse cliente, ó, você quer salvar. Eu quero que você olhe agora. Quem aqui sente que tem um pouquinho dessa postura, quer salvar o cliente? Faz assim. As mulheres de ferro, legal. Eu tinha muito essa postura. O que que eu aprendi com o sistêmico ligado? Pega o padrão repetitivo ligado a isso, que agora a gente vai começar a fazer umas capturas aqui no chat. É, a criança que quer salvar um ou os dois pais. É mais comum ser um dos pais. Quando que a gente quer salvar o nosso pai ou a nossa mãe? Quando a gente os vê fragilizados. Qual que é uma situação comum de haver essa fragilização dentro do relacionamento do papai e da mamãe? É quando o relacionamento de casal não tá bem, né? Então, por exemplo, meus pais nunca se separaram, mas meus pais brigavam muito, casaram muito jovens. Meu pai fazia faculdade à noite, ia para sexta-feira para a faculdade, voltar, aparecia só na segunda-feira de manhã. Então, tinha muitas bagunças, muitas coisas. Então, qual o lugar que eu entrava? Filha mais velha, até três aninhos eu fui a única filha. Então, eu tinha muito aquele lugar de querer o quê? Nós somos apaixonados pelos nossos pais, mas principalmente pela nossa mamãe. Então, se o relacionamento de casal ele não está muito bem, ou mesmo às vezes o relacionamento de casal está bem, mas um dos nossos pais ou os nossos pais, eles apontam algum senso de fragilidade, a nossa criança, por amor cego, sente isso. Aí a gente quer salvar os nossos pais. E aí essa postura salvadora vai para a vida.
Aí você quer salvar os teus amigos, você quer salvar os seus irmãos mais novos. Aí você quer salvar no teu trabalho. Aí você casa com a pessoa que você quer. Vocês estão vendo a confusão? Aí o que que você vai fazer? Igual a Beth está falando, ó, tô pegando cliente sem comprometimento aqui. Porque esse cliente vem como? Ele vem fragilizado. Ele quer. Ele vem mais fragilizado, ele vem mais vitimizado. Ele é parecido com alguém que a Beth ama. Aí ele vem desse jeito. Beth, quando você era criança, quem você mais quis salvar ou onde você viu essa postura? Com seus pais ou com algum cuidador? Ah, pode abrir seu microfone. Com a minha mãe. A mamãe. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos e eu vi ela ficar muito deprimida. E aí ela começou a ter muitos problemas financeiros. E aí eu acho que eu quis ocupar o lugar dele, sabe? É isso. Então vamos lá. Vou convidar a Beth, vou convidar vocês também. Vou convidar vocês a sentarem numa postura confortável, fechar os seus olhinhos. Iniciamos uma respiração, onde inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca e vão relaxando o corpo cada vez mais. Vão sentindo cada vez mais o corpo fixo na cadeira. E agora eu convido vocês a imaginar essa pessoa aí na sua frente. Pode ser a sua mamãe, pode ser o seu papai, sua vovó. Quem foi a pessoa que a sua criança quis cuidar, quis salvar? O que estava acontecendo na vida dessa pessoa? Pais separados, às vezes um sintoma, uma doença, ou mesmo sentir a fragilidade. Eu lembro que minha mamãe chorava muito, assim, ficava muito triste com essas coisas. E eu lembro, eu era criança, aquilo partia no coração, ver minha mãe daquele jeito. E aí a nossa criança se volta para essa pessoa. É um amor cego. E agora você, aí, procura se imaginar, se você já não está, como criança. Diga para esse adulto: eu sou pequena. Querida mamãe, eu sou pequena. Querido papai, diga para essa pessoa. E diga para ela: você é grande, você é forte. Eu sei que você dá conta disso. Eu sou apenas uma criança que não preciso olhar para essas questões. Diga assim para eles: eu não sabia. Pode abraçar essa pessoa, dizer o quanto você agradece pela vida, pelo contato, por tudo que essa pessoa fez por você. Se você tiver algo para dizer para ela, pode dizer. E agora vai se imaginando dentro dessa cena, crescendo, 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 até essa mulher que você é hoje. E estando de frente para essa pessoa, ou para essas pessoas, eu te convido a olhar bem no fundo dos olhos dela. Como seria para você confiar 100% no amor dessa pessoa? E olha bem lá no fundo dos olhos dela e veja que dentro dos acertos, dos erros, de toda a condição como foi, essa pessoa, assim como nós, essa pessoa tão querida, tão amada, ela está buscando o seu lugar, a sua experiência, vai sentindo o amor dessa pessoa.
Vai sentindo a humanidade dessa pessoa. Jamais sinta dó de alguém cujo destino você não suportaria. Vai tomando a força dessa pessoa. E assim que você já se sentir bem, se sentir preparada, você vai ficar de costas para essa pessoa. E ela vai te impulsionar para o presente, para a vida. Sinta como se ela fizesse um impulso em você aí onde você está, e ela solta você para a vida. Ela está atrás porque ela é maior. E ela te impulsiona. E você vai caminhando, caminhando. Repara o que que você sente no corpo. E a Beth e outras pessoas que se sentem salvando o cliente, dentro de você, você diz para tudo aquilo que representa o seu cliente. Agora eu consigo ver você. Sem a imagem que você representava. Agora eu consigo ver você. Sem a imagem que você representava. Eu libero você das minhas expectativas infantis, querido cliente. Eu libero você das minhas expectativas infantis. E quando se sentirem bem, podem ir abrindo os olhinhos. A Elizabeth também. Como se sente? Pode abrir o Muito microfone. bem. Bem? Bem. Tá. Quer falar não? Não, fez muito sentido para mim e foi muito bom ter feito esse exercício. E trazendo à tona, né? Aquilo que. Fabi, repete aquela frase, repito, Fabi. Jamais sinta dó de alguém cujo destino você não suportaria. Às vezes a gente fala assim, ai, tadinha daquela pessoa. Dá uma dó, né? Olha o que está acontecendo com ela. Você está vendo que aquilo que aquela pessoa, né, é bem desafiador. Não sinta dó daquela pessoa. Jamais sinta dó de alguém cujo destino você não suportaria. Você tem que olhar para aquela pessoa e falar: você tem força para sair disso. Você dá conta. Esse é um jeito bom de ajudar. A Tê se colocou. Entrei no estado de sonolência muito forte. Mal conseguia me concentrar. Quase sonhei. Tá desligando, né? Ixi, qual a história que vai vir agora? O que que a Lê vai fazer vir agora que vai me confrontar? Aí eu, aí eu entrei no exercício, entendeu? Se vai ter um confronto, aí eu vou soltando. Normal, normal ter isso. Maria dos Anjos, quero salvar a minha mãe. A maior parte das nossas questões são bem fortes com a nossa mamãe. Sempre escutava, amanhã é dia de branco. Eu, criança, relacionava a neblina da madrugada. Hoje vejo que ficou gravado na minha mente que trabalho está relacionado a ficar tempo demais fora de casa. E aí isso está registrado nas memórias. Se está registrado numa memória que me traz uma emoção aonde ficar longe de casa não é uma coisa boa, o que que acontece? Meu inconsciente, ele vai criando situações para que esse processo não aconteça. Então, não dá para a gente falar sobre ativação da identidade da postura adulta, não dá para a gente falar sobre construção de projetos
se nós não observarmos qual é o padrão que se repete. Vocês já viram como que é difícil para uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, se ela é gordinha desde criança, né? A criança gordinha, adolescente gordinha, adulta, tal, daí ela fala assim, eu quero cuidar da minha saúde agora de um lugar diferente, que eu tô vendo que nos meus exames isso aqui não tá bom. Qual seja o motivo? Eu tô trazendo aqui um motivo saudável. O quão desafiador vai ser para essa pessoa? Todo o padrão que ela tem de alimentação, toda a conexão que ela tem com aquilo, como ela já usou tudo aquilo. Olha o quão difícil é. Então, eu preciso fazer as pazes com o quê? Com esse padrão. Quais são os padrões que estão se repetindo? Aonde foi que eu aprendi? O que que eu trouxe? Ah, a comida é um acalanto, a comida me acalma, a comida é minha moeda de troca. Ou se eu tô com o meu corpo mais cheinho, eu me protejo de alguma coisa, eu me protejo dos relacionamentos, eu me protejo dos relacionamentos íntimos, porque eu tenho um histórico lá no passado. Então a gente vai fazendo o quê? Eu vou capturando aos pouquinhos qual é o padrão que se repete. Qual é o padrão? Só que primeiro eu preciso descobrir isso. Ah, então quer dizer que em muitas coisas eu não estou prosperando porque eu não consigo ir do presente para o futuro? Eu estou vivendo do presente para o passado? Eu só tenho o presente, mas eu posso ter um presente novo e eu posso ter um presente cheio de repetição. Então, para eu poder trabalhar dentro do negócio, aqui a gente está falando da estrutura do negócio, porque nós estamos falando sobre vendas, ver como que eu vou vender de forma recorrente. Produto, posicionamento, venda, experiência do cliente. Quando que eu tenho que fazer isso? Todo dia. Todo dia eu tenho que ter lá a minha estrutura de atividades dentro da minha janela de um dia que contemplam as ações do meu projeto. A pergunta vai ser: quem você sai para trabalhar todos os dias? A sua postura adulta, que faz aquilo que é preciso e está gostando, porque o dinheiro é uma energia adulta. Faz sentido isso para vocês? O dinheiro não é uma energia infantil. Ah, eu não estou fazendo dinheiro. Você já tem que entender com qual energia você está se movimentando, você está se posicionando. Porque nem que seja para você fazer aquilo que traz esse ponto da subsistência, né? Que não é para a gente ir para esse lugar, não é para você vender o almoço, né? Para comprar o jantar. A venda recorrente quer dizer que você vai construindo um negócio, você vai crescendo. Eu já fui dando alguns parâmetros para vocês. Depende de quem está faturando 50 mil por ano. Se você faturar 100 mil, você está dobrando a tua venda. Ah, você está falando sobre dinheiro? Eu estou falando sobre ser uma adulta produtiva. Eu estou falando que se você está fazendo dinheiro, quer dizer que você está levando o caminho de solução para as pessoas. Você está sendo uma mulher produtiva. Você está sendo uma mulher que contribui através da sua força de trabalho. Você vai poder reinvestir no seu projeto, você vai poder ajudar projetos sociais, se essa for a sua vontade. Você vai poder proporcionar melhores coisas para suas experiências e para as experiências das pessoas que você ama. E você vai ganhando um dos melhores presentes, que chama-se fome de viver. Ninguém segura uma mulher que tem fome de viver, fome de contribuir, fome de se relacionar bem com a sua família, sua qualidade como esposa, sua qualidade como mãe, sua qualidade como empreendedora, como amiga, como irmã, como filha. Eu parei de divulgar meu trabalho por várias vezes, não consegui cumprir prazos de entrega. Hoje mesmo está tudo atrasado aqui. Eu parei de divulgar meu trabalho porque várias vezes eu não consegui cumprir os prazos de entrega. Aí aqui tem a organização, né? A organização na produtividade. Duas coisas acontecem dentro do dia. Duas coisas acontecem dentro do nosso dia. Ou você está produzindo ou você está se distraindo. Ou você está produzindo ou você está se distraindo. Quando você olha hoje, se você tivesse que fazer, faz um exercício aí dentro de você. Estou 50% do tempo produzindo, 50% do tempo me distraindo. Estou 70% do tempo me distraindo, 30% do tempo produzindo.
quando eu tô nesse campo de distrações, eu tô repetindo um padrão. E quando eu tô distraindo, o que que vem à sua mente quando você está distraindo? Ou você está produzindo, ou você está distraindo. Ou, por exemplo, tem um algo. Emanuele, você que trabalha com costura, deixa eu ver seu rostinho. Cadê, Emanuele? É com costura que você trabalha? Com costura, né? Você já reparou que isso é um padrão das costureiras? Não é um padrão de costureira? Eu sei Já porque percebi. Sim. quando eu era criança, as roupinhas que tinha, eu lembro que era a costureira que fazia pra gente. Aí a gente ia na costureira para provar as roupas. E aí tinha o dia, ó, vamos lá provar para, né, fazer a prova final para pegar. E quando chegava lá, nunca tava do jeito que era. E a casa é assim, né? As coisas estão na sala, estão. Quem aqui? Quem é do tempo também de que a mamãe levava e fazia? Então, isso é um padrão. Hum, Quem era costureira na sua família? Alguém, isso é uma coisa da família, de família? é, é. Minha mãe é costureira, minha tia, minhas duas avós, os dois lados, Dos dois mãe do lados. pai, Elas atrasavam a costura ou entrega tudo no, tudo atrasado. tudo Tá atrasado? tudo. A minha mãe falava muito, ela falava, filha, pra que que eu fui te ensinar essa profissão? Eu falei, não, mãe, mas eu aprendi porque eu quis, não foi porque a senhora me obrigou, né? Eu amo costurar, assim, é E aí, quer ver, incrível. ó? Aí você fala assim, Alê, não é distração, é porque tem muito serviço para fazer. Aonde que o ponto da distração entra aqui? Quem está distraído vai ter dificuldade de cobrar. Uhum, Então, tem um ponto da dificuldade de cobrar. Tem o ponto que o trabalho dentro de casa, quando a gente não tem uma organização, se torna mais desafiador, as crianças estão ali, está tudo acontecendo ali. A quantidade de tempo que eu converso com o cliente, quando o uhum, cliente está lá, ficar o tempo todo sentada, isso drena a energia do corpo, então não tem um movimento, não tem, né? Aí a alimentação fica desregulada, quase não se toma água. Você está vendo um padrão aqui? Então, tem um sim. ponto de onde eu me distraio muito porque eu não tenho energia para fazer as coisas com produtividade. Uhum, Porque nós também vamos ter um corpo, um grupo de costureiras que começaram costurando em casa, depois foram para os processos, criaram uhum, suas estamparias, suas oficinas de costura. Elas pegam uma linha perto parecida daquilo e elas vão para uma linha de empreender. Elas fazem um pouquinho diferente. Então a gente tem que sim. aprender a olhar o padrão. É isso, faço desse jeito aqui. Uhum, Aí você está seguindo o padrão das costureiras da sua família, das costureiras que uhum, a sua família também conhece. Aí você fala assim: ó, eu quero ficar nessa profissão, eu gosto de ser costureira. Mas você tem que pedir permissão para ser uma costureira um pouco diferente, mais empreendedora, mais organizada, mais uhum, produtiva, menos distraída. E eu preciso sempre trazer os outros dois pontos. Gente, aqui nós estamos falando de negócios. Vocês conseguem ver a importância que tem da gente cuidar da nossa energia do corpo e do campo uhum, relacional? uhum. Já capturou aí Virou uma bagunça, né? alguns padrões que precisam. Então, não tem muito. O que eu estou dizendo para vocês é assim, ó, quando a gente fala do padrão repetitivo, vocês estão vendo que o padrão repetitivo ele está da cerquinha para dentro? A Beth trouxe uma questão com o cliente. A gente falou, Beth, essa questão não está no teu cliente. Tá querendo salvar. O cliente já vem com essa postura. Eu quero alguém para me salvar. E quem você quis salvar, Beth? Porque deu match. Aí a Beth disse, minha mamãe. E aí, Manoel, tá trazendo a mesma repetição. Então, quais são, o que que você repete? Vocês estão vendo que você não precisa mudar sua profissão, você não precisa, você consegue se encaixar, só que você tem um jeitão, um padrão de fazer as coisas, e o convite hoje é listar os padrões
Ale, como que eu faço certo depois de listar o padrão? Você não precisa fazer certo, eu só quero que você faça diferente. Não se preocupa se o que você está fazendo vai ser certo, mas você vai falar, eu topo fazer um pouco diferente. Porque quando você começa a fazer um pouco diferente, você já começa a se impulsionar para ir para o mais. E aí você vai buscando as alternativas. E tem coisa que você já sabe aí como fazer diferente. É fácil. Se você tem lá uma rotina, a Emanuele traz para gente assim uma coisa que talvez possa ilustrar a nossa própria história dentro do empreendedorismo. Então, é como se a gente olhasse e falasse assim, nossa, parece que eu tenho que organizar muita coisa. O que que é esse organizar? É só fazer um pouco diferente. Você vai mudar tudo? Não precisa mudar tudo. Vai pegando uma pecinha por vez. Muda a hora que você acorda. Muda o jeito que você fala. Muda, fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Vai pegando uma coisinha por vez. Porque se você pegar uma coisinha por vez, você está tendo uma nova direção e você vai começar a sentir o quê? Você vai sentindo o progresso dos pequenos passos. Se você achar que você tem que mudar tudo, que é muita coisa, que é uma mudança muito radical, isso vai trazer para você o que eu vou falar amanhã. Você vai se desregular, você vai sentir ansiedade. E aí você vai curar a sua ansiedade com aquilo que é um paliativo que deixa você pior ainda. Faz sentido, gente? Essa observação dentro dos padrões repetitivos? Então, a gente repete um padrão de alguém. A gente fez um exercício hoje com a nossa mamãe. Ale, não foi minha mamãe que eu vi, não, foi meu papai, tá bom. Foi minha vovó que cuidou de mim, tá bom. Tem um padrão, aqui a gente está falando desse padrão repetitivo, que ele está onde? Ele está na nossa ancestralidade, ele está na nossa família. São as dinâmicas que a gente. Aqui nós falamos de dinâmicas que a gente consegue que ver, vocês estão até lembrando do que é e o como é. Então tem um jeito de fazer um pouco diferente. E se a Emanuele buscar dentro dela, ela sabe que tem que ela pode ser uma costureira um pouco diferente. Mas a gente é leal. Ela fala, ó, as minhas vovós, minha mãe da filha, por que que eu fui te ensinar isso, tal? E ela tá vivendo e ela tá experimentando isso. Então ela pode ter muito sucesso dentro dessa profissão sendo uma costureira moderna, que tem seu Instagram, que divulga seu trabalho ali, que aprende a cobrar, porque quem pega muito serviço porque cobra pouco. Se eu começar a cobrar mais, eu posso ter menos, entende? Entrego mais no prazo, faço umas coisas diferentonas ali pro meu cliente, ele volta, ele indica, e aí a coisa começa a fluir. Então dá. Não precisa fazer nada mirabolante. Listar os padrões e começar a fazer um pouco diferente. Eu sempre acordei atrasada e muito cansada, até que eu consegui organizar minha rotina e dormir cedo. Hoje, acordar mais cedo é mais leve. Nice, o que te impulsionou a fazer isso? Para onde você estava olhando que você falou? Eu preciso dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo. O que estava te dando fome de viver quando você tomou essa decisão? Conta para nós. Cadê a Nice? Aqui. Então, eu sempre tive essa dificuldade de acordar cedo, mas eu ficava não olhando para a solução, só ficava olhando, eu preciso acordar cedo, eu preciso acordar cedo. E eu não percebia que realmente o problema estava em dormir mais cedo para poder acordar com uma energia melhor, né? E aí foi que por essa postura salvadora ser muito forte em mim, eu estava com uma turma à noite de ginástica muito pequena. Então, assim, estava desgastante para mim, a minha rotina à noite com os filhos e tudo mais, estava tudo muito pesado, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou aproveitar que eu estou com poucos alunos, vou falar que sinto muito, mas vou cancelar essa turma. Aí, a partir dessa postura minha, né, eu comecei a fazer uma rotina, e mesmo sem ter as aulas da noite, estava sendo muito difícil organizar a rotina do jantar, porque uma repetição, né, sempre tudo muito tarde, então mesmo sem as minhas aulas, parecia que não ia, assim. Então foi um passo muito difícil para mim.
Hoje, quando eu olho no relógio que está dando 10 horas e eu tenho um filho de 3 anos que eu chamo ele para a gente dormir, aí eu leio uma historinha para ele, leio um livro, assim, eu nem acredito que 10h30 eu já estou dormindo, porque assim, a minha rotina era meia-noite para acordar 6, Tá. e para mim era bem puxado. Então foi justamente isso, foi tirar essa postura de salvadora, né, que eu ficava sempre, porque eu preciso atender as minhas alunas. Eu falei, não, eu estou me desgastando, tá difícil para mim. Aí foi quando eu tirei essas aulas. Tá, você tirou. E assim, ó, é uma das coisas que deu para pontuar aqui que você colocou, a importância dos horários para o teu filho também poder dormir mais cedo. E quando você acorda mais cedo, o que que acontece de bom no seu dia? Eu faço tudo com menos pressa, gosto de tomar meu cafezinho em paz, organizar a minha rotina, ver o que que eu vou fazer. Então, assim, enquanto eu estou passando meu café, eu já vou pensando em tudo isso e tudo com leveza, né? Porque antes era tudo atropelado. Perfeito. Porque o que que eu quero dizer aqui, gente? Vocês estão vendo que para a gente mudar um padrão, eu preciso ter um ganho? Só que a gente está falando de trazer um ganho claro. E detalhe, a gente tem um ganho que é imediato. O ganho da Nice foi imediato. Ela começou a dormir mais cedo, ela acorda mais cedo, ela faz com mais calma, e para ela isso é importante. Então, tem o ganho imediato. Então, a gente vai conseguir ver o ganho imediato. Mas pode ser que ela comece a falar assim, ó, começou a ter o ganho também no médio e longo prazo. Então, no médio prazo, Ale, eu tô tendo um dia mais tranquilo, então eu tô conseguindo fazer as minhas ações de posicionamento com mais leveza, eu não tenho tanta ansiedade, nem tanta apatia. Então, eu tô saindo e eu tô vendo que isso tem o quê? As pessoas estão chegando, eu tô me relacionando com elas. E ela tá soltando um padrão. Porque se eu perguntar assim, Nisso, com quem que você aprendeu a ser salvadora ou ficar nessa correria doida? Com a minha mãe. Entendeu? E outra coisa, Lê, sobre pontuar a salvadora, que é difícil, né, por você, é desafiador. Quando você tem esse padrão, você tem que estar ali sempre olhando, né? Então, assim, quando alguma aluna saía, eu ficava, meu Deus, perdi uma aluna, né? Aí uma falou que ela é costureira, né? E essa dificuldade que você falou, né? Aí ela falou assim para mim, eu não tô indo porque eu vou fazer caminhada. E eu dou treino funcional, trabalho com força, né? A resistência muscular. Eu falei, ó, não é um bom negócio você sair do treino que você faz aqui para fazer caminhada. O seu serviço, ainda mais que ela é uma senhora, né? O seu serviço exige um pouco mais de treino de força, né? Falei, não é bom negócio você fazer isso. Aí ela foi, ficou brava e saiu do grupo, não deu nem tchau, né? Aí eu peguei e falei para ela assim, eu falei, se alguém falar mal das suas costuras, eu sei que você vai defender, porque você é uma ótima profissional. Falei, então, o exercício foi a mesma coisa, eu me posicionei porque eu sei da importância do meu trabalho, do que eu faço aqui. Então, sinto muito se você não entendeu e obrigada pela parceria, né? Coloquei assim. Aí ela falou, não estou com tempo mesmo e acabou saindo, né? Mas assim, eu fiz isso com muita leveza. Primeiro que eu não ia me posicionar se fosse antes, aí eu já me posicionei, já fiquei feliz com isso, né? E segundo que eu também não fiquei triste de ter perdido ela, que era a coisa que eu ficava antes. Então saiu ela e entrou mais três. Aí eu falei, nossa, eu tô vendo que eu tô no caminho certo. Se posicionou, entrou no ponto de posicionamento. É isso aí, e vai mudando. Porque quando nós vamos fazendo, ó, a gente tem um padrão. Quando a gente vai mudando o padrão, a gente vai ver que a mudança do padrão. Por isso que eu falei, não se preocupe se vocês fazem certo ou errado. Ao mudar o padrão, você já vai se sentir uma pessoa diferente. Então você já vai começar a ter esses pequenos ganhos. Junto com isso, muitas vezes vai vir o quê? A resistência. 100% dos desejos são atendidos. Eu estou caminhando do presente para o futuro. Só que quando eu estou caminhando do presente para o futuro, o padrão faz assim, ó. Ei, volta! Onde você vai? Tá maluca? Nós estamos fazendo isso há gerações. Não, não é assim, não. Você negocia com o padrão e você negocia com quem trouxe o padrão. Querida mamãe, me ame, mesmo que eu faça um pouquinho diferente. Querido papai, me ame, mesmo que eu faça um pouquinho diferente. E toda essa negociação, nós estamos fazendo negociação com a nossa lealdade invisível.
ponto da repetição de padrões, a gente tem que olhar para ele com muita amorosidade e também muita força, né? Amorosidade para acolher. Ah, caramba, olha só, eu aprendi isso aqui com a minha mãe, isso ficou todo bagunçado na minha vida. Tá vendo, mãe? Você bagunçou a minha vida. Não, a gente não pode olhar assim, porque tem coisas muito maiores acontecendo dentro da nossa relação com os nossos pais. A gente tem que entender que nesse espírito do tempo, nós estamos em outro momento. É mais fácil a gente fazer dinheiro. A vida para a gente é muito mais fácil do que foi para os nossos pais, do que foi para os nossos avós então, do que foi para os nossos bisavós então. Então a gente tem que produzir um pouco mais. Só que a gente também tem que respeitar o espírito do tempo. Então, no espírito do tempo tem internet, no espírito do tempo tem aplicativo para a gente se organizar, no espírito do tempo tem suplemento para a gente poder tomar, no espírito do tempo a gente pode tomar água a hora que a gente quiser, no espírito do tempo a gente pode comer muitas frutas. Então, a gente precisa fazer jus àquilo que está acontecendo agora. O que que Bert Hellinger observa dentro desse contexto dos padrões repetitivos, que não é nem exatamente assim que ele vai trazer o nome, né? Ele observa que dentro das nossas relações há uma coisa chamada consciência de inocência. Vocês já viram quando a gente está fazendo as coisas parecido com os nossos, mesmo que seja errado, a gente se sente inocente? Ah, aqui em casa todo mundo bebe. Ah, aqui em casa todo mundo come demais. Gente, aqui em casa, ixi, nós devemos para Deus e o mundo. Aqui em casa a gente atrasa as coisas. É assim. Então, o convite é a gente fazer um pouco diferente para que você caminhe do presente para o futuro, construindo coisas novas e podendo sonhar com outras coisas. Que de repente esses sonhos já estão aí. Eu estou falando agora dos sonhos que já estão instalados em você, mas eu sei que tem muitas vezes que você tem dificuldade até de sonhar. Ai, como que eu acho esse desejo ardente? Eu tenho desejos, mas os meus desejos não são ardentes. Mas então busca só esse desejo que está aí dentro de você. Porque assim, ó, por que que é importante para gente essa ativação da identidade da postura adulta e caminharmos do presente para o futuro? Quando você fica preso em padrões repetitivos do passado, e aqui nós estamos falando dos padrões que drenam a energia, você vai adoecer o seu corpo. E é uma forte tendência de você ir embora antes do tempo. E deixar de fazer aquilo que você veio fazer. E a gente, enquanto adultos, a gente precisa produzir. A gente precisa produzir bem nas relações. Quando a gente produz bem nas relações de trabalho, é onde a gente faz dinheiro. Fazendo dinheiro, nós vamos poder contribuir com a vida de outras pessoas também. A tua voz alcança mais pessoas. É só você ter paciência com o tempo. Ah, mas vai levar 2 anos para eu poder começar a ter sucesso nisso aqui. Poxa, mas você não tem sucesso faz 20 anos. Que de repente esse sonho tá aí, você fala, eu não tenho sucesso nesse sonho meu, e ele tá 20 anos dentro de mim. Pô, você não quer abrir mão de 2 anos da sua vida? Então você dá conta. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Por favor, levem só isso hoje daqui. Você não tá competindo com ninguém. Você só tá competindo com você ontem. Então, se ontem você se alimentou mal, se ontem você dormiu mal, se ontem você não fez o que tinha para fazer na rede social, se ontem você brigou com uma pessoa que você ama, tá tudo bem. Mas o que que você vai conseguir fazer hoje? Qual é o ponto que você faz hoje? E você tá achando que tua vida é essa repetição aí. Eu tô falando assim pra você, pode abrir o portãozinho da cerquinha e vai. Começa a andar com gente nova. Começa a acessar novos conhecimentos, mas principalmente pegou um conhecimento e fala, eu tô duvidando disso aí que a Lê falou. Eu tô duvidando desse exercício aí que a Lê fez, tá fazendo. Fecha teus olhos e sente o exercício. E depois me conta o efeito. Experimenta o efeito. A Anice acordou um pouco mais cedo. E ela tá dizendo o que que ela ganhou. Ela tomou uma decisão. Aí ela tem que olhar qual foi o principal motivador. Foi meu filho, foi que eu quero ter mais alunas durante o dia, foi que eu não aguento ficar com esse faturamento picado, hora vem, hora não vem, hora vem. O faturamento picado, hora vem, hora não vem, é porque hora faz, hora você não faz, hora você faz, hora você não faz, entendeu? Hora você faz uma coisinha nova, começa a vir. Aí você volta lá pro teu padrão. Você volta lá pro teu padrão. A vida adulta é um luxo. E por ser um luxo, ela custa caro. Você precisa ser uma mulher que fala assim, ó, tá lá no nosso manifesto. Você precisa falar assim, eu tô disponível para pagar esse trem aqui. Me manda meu boleto que eu vou pagar.
Faz do seu tamanho hoje. Você já consegue fazer coisas boas e brilhantes hoje. Saia da consciência de inocência e começa a sentir culpa. A Anis foi lá e falou para a turma, pessoal, não vai ter mais essa turma da noite. A não ser que no lugar de ter 4 pessoas, tiver 30 ou tiver 10. Aí eu faço. Ela pagou o preço que custa. Ela faturou menos, mas ela está ganhando mais energia no dia. Ela vai colher o fruto ali na frente. Você está achando que precisa de uma coisa mirabolante e eu só tô pedindo para você olhar para o teu quintal, para a tua casa, para o jardim que está na lateral da sua casa e para aquele espaço gostosinho que tem lá no fundo. O tamanho do teu negócio, eu quero que você imagine, gratidão nisso, eu quero que você imagine exatamente como é a sua casa. Imagine a sua casa. Talvez você imagine a casa que você tem aí, mas imagine uma casa. Você pode ter uma casa pequenininha, de 2 cômodos, que tem um quintalzinho de 1 metro e já um portãozinho para a rua. Só tem isso na tua casa. Mas você pode ter decidido que você quer ter a casa. Você tem uma casa grande, com 4 quartos, com um belo jardim na frente, com um corredor lateral bem bonito, cheio de plantas. E aí lá no fundo tem uma piscina, tem uma churrasqueira, tem uma rede, tem um espaço bem gostoso. Essa é a sua casa. E lá dentro da sua casa, ela tem flores. Tua casa tá cheia, estão teus filhos, você tem pet, você tem até um passarinho. Qual casa dá mais trabalho? A primeira ou a segunda? A segunda. Qual casa tem mais vida? Também a segunda. Aquilo que tem mais vida custa mais. Ele vai pedir que você trabalhe mais, no sentido de zelar pela experiência. Porque como que tá a palavra trabalho na tua cabeça? Ah, mas é uma trabalheira e não dá porque você não está sabendo interagir com as plantas. Você não está interagindo com aquilo que você tem de gourmetização dentro da sua casa, com as pessoas. Quanto menos pessoas, quanto menos você lida com consciências, uma planta tem consciência, a água tem consciência, o pet tem consciência, as pessoas têm consciência. Quanto menos você lida com as outras, quanto mais você quer se afastar, não quero trabalho, você menos quer se relacionar. Quanto menos você quer se relacionar, mais pobre você se torna. Quando foi que você ficou com medo de se relacionar? Quem que você aprendeu? Ou com quem que você aprendeu isso? E o quanto isso combina com aquilo que você colocou como desejo. Porque não tem como você faturar mais se você não gostar de gente. Você vai ter que vender para gente. Você vai ter que se relacionar com as pessoas. Não tem como você trazer pessoas que chegam num ponto de postura e execução se você quer salvar essas pessoas. Se você quer salvar a pessoa, ela entende que ela não precisa fazer muita coisa. E aí ela vai colocar uma expectativa em você que vai ser frustrada. Ela não vai prosperar dentro do seu projeto. Ela não vai levar o caminho de solução. Ela não vai falar do seu produto, ela nem vai voltar para comprar o próximo produto. Quando você tem força para se relacionar com as pessoas que estão na rua? É sabendo qual é a casa que você mora. Qual é a casa que você está construindo? A vida adulta é um luxo, por ser um luxo, ela custa caro. Quais são a lista de padrões que você precisa começar a dar fim nessa lista de padrões? Ai, não estou tendo energia para fazer as coisas na rede social. Você não está dormindo bem. Você não está tomando água. Você não está se alimentando. Você não está fazendo exercício físico. E tá tudo bem, o cliente chegou e querer ir embora nisso. Falou, aí chegou, aí eu falei isso, falei aquilo, e ela foi embora e nem deu tchau. Se a Anícia estiver fazendo bem o trabalho dela,
de produto e posicionamento, nisso você não precisa pedir para ninguém ficar. Porque você está fazendo o teu trabalho, o fluxo é natural. O fluxo é natural. O fluxo é natural. E a hora que a pessoa tem que ir, ela vai. E tá tudo bem. Porque aqui tem as duas questões que a gente precisa olhar. A cliente que vai embora, mas às vezes a gente tem que olhar também. Será que eu estou criando um bom ambiente aqui? Quando você vem na minha casa, aí a gente passa da cozinha e você senta lá na beiradinha da ponta da cama, porque uma cozinha e um quarto. Mas se você chegar em casa e a gente andar por esse corredor lateral e você ver todas as flores e as plantas que eu tenho ali, e a gente sentar numa bela cadeira lá no jardim, olhando para a piscina, tomando um bom refresco, é outra coisa. Essa casa é você. Qual a experiência? Você está poupando energia? Não, vou morar numa casinha de 2 cômodos, que assim não dá trabalho. E não é sobre você ter uma casona apenas para receber as pessoas, porque a primeira, quem acorda e dorme nessa casa é você. Qual padrão você está escolhendo? Começa a listar os seus padrões. E de repente você fala assim: eu acho que eu vou comprar o terreno aqui do lado, eu vou aumentar essa casa. Eu tô achando que eu vou mudar desse bairro. E eu vou pagar o preço que custa. Você não precisa de nada novo. Você só precisa dar um sim para fazer um pouquinho diferente aquilo que você repete de forma consistente. Você tem o cliente que você é, você tem o dinheiro que você dá conta, e tua saúde está exatamente do tamanho do tempo que você quer ficar aqui. E você pode escolher fazer um pouquinho diferente. Então, hoje o nosso papel é fazer essa lista. Vai fazendo a lista, vai falar, ih, meu caderno tá aqui, tá, vai colocando ali. Os padrões que eu tô repetindo, eu tô acordando tarde, eu fico com mentirinha, eu falo que vou fazer as coisas na rede social e não faço, eu tô brigando muito com a turma aqui em casa, eu fico adoecendo meu corpo para ver se as pessoas me dão atenção. Você tem umas coisas aí que você repete. Quando você faz essa coisa aí, você fala, eu tô comendo demais, aí você fala, aí você vai ver aonde que tá esse padrão. E ele está sempre aonde? Nos nossos grupos próximos. E você pode fazer um pouquinho diferente, inclusive continuar convivendo com todas as pessoas. Eu demorei para entender o significado de fazer um pouco diferente, porque eu queria fazer totalmente diferente, por estar no julgamento. No entanto, ao querer ser totalmente diferente, estava me separando dos meus pais. Hoje eu entendo que o pouco me permite fazer o que quero, sem romper com quem eu amo. É mais amoroso. Eu já tive relatos assim, nossa, eu não consigo, eu casei, mas eu não consigo ficar sem meus pais. Então, todo dia eu tô lá na casa da minha mãe. Então, eu chego lá às 6:30 da tarde, quando eu saio do meu trabalho, chego lá com meu filho, aí fico, aí janto, aí vai 11 horas da noite. Aí, quando é sábado, eu tô lá. Aí, quando é domingo, eu tô lá. Então, assim, eu não saí ainda da casa dos meus pais. E por que você tá lá? E cadê o casamento? Não, eu já me separei do marido, então sou só eu e meu filho. Então, não tem. Então, eu não tô fazendo um movimento para frente, um movimento para a vida. Essa pessoa nunca mais é para ela ir lá ver os pais dela? Claro que não é isso que precisa acontecer. Mas você vai fazer outras coisas à noite, você vai cuidar da casa, você vai curtir seu filho, você vai sair com seus amigos, você vai se abrir para um novo relacionamento, você vai estudar, talvez você esteja cuidando de alguma coisa de projeto, você vai acompanhar o teu filho no cinema, você vai fazer outras coisas. E aí, a cada 15 dias, a cada 10 dias, ou nem que seja uma vez por semana, você vai almoçar com seus pais. E aí você liga para sua mãe e você conversa um pouquinho com a sua mãe. Mas você está cuidando do quê? Da sua história, da sua vida, do seu progresso. É para frente.
É do presente para o futuro. E quando eu fico voltando lá ainda, consegue ver que ainda tem uma criança, um adolescente, alguém, eu não tenho amigos, eu não tenho nada, eu fico aqui com os meus pais. Você não tem porque você não está buscando por isso. Qual pessoa vai ser mais interessante para se relacionar no âmbito dos negócios? Qual pessoa vai ter mais saúde? Vocês conseguem ver que não é sobre romper com as pessoas? Não é sobre romper. É sobre fazer um pouquinho diferente. E aí eu vou fazendo. E aí eu vou me abrindo para as novas relações. E aí eu vou me abrindo para o novo. E aí eu vou ganhando mais fome de viver. E aí eu vou querendo fazer mais dinheiro. Eu vou experimentar de um lugar diferente. Eu não fico de costas olhando para os meus pais. Eu fico daqui para frente. E os nossos pais estão lá. E as pessoas estão. Então, o primeiro ponto aqui prezamos pela alimentação saudável e caseira, mas conciliar tempo de cozinhar com trabalho era um desafio. Organizei a rotina preparando as refeições aos domingos e passamos a semana com tempo disponível para focar no trabalho, se alimentando bem. Olha a força que vai ganhando, né? Caramba, eu achei uma alternativa. Pegamos um espaço aqui do dia. Então, fazer um pouco diferente traz para a gente uma nova rotina, traz uma nova força. E a gente começa o quê? A respirar novos ares. Aí, esta criatividade aqui começa a me levar para novas alternativas em outras áreas da vida. Quando você começa a se desafiar na saúde, você vai se tornar uma pessoa mais ousada no seu trabalho. Quando você começa a ser uma pessoa mais ousada no seu trabalho, você vai ser uma pessoa mais criativa nas suas relações. E aí as três áreas vão ganhando força. Pessoas seguem e compram produtos e serviços de pessoas mais fortes do que ela. A gente também compra as crenças, os valores daquele que traz o produto, desde um produto bem simples, de um produto de uso cotidiano, até a opção por um tratamento através de uma terapia. A Pri colocou a cabeça mil aqui. Percebi quanto minha escolha de foco no trabalho, pode ser nessa busca de salvar a minha mãe, porque meu trabalho tem foco na ajuda de mães a não sentirem culpa. Ela vive muito isso. Assim como também já senti quando me tornei mãe. O fazer diferente nesse caso seria mudar o foco de trabalho ou nos detalhes na postura. Não, Pri, só mudar a postura. A gente pode fazer diversas coisas. Eu posso continuar fazendo aquilo que eu faço. Meu Deus, eu tô querendo salvar minha mãe, agora eu vou soltar meu trabalho porque parece que o meu trabalho é nisso. Não, você só precisa fazer o alinhamento de postura e sentindo. Se você falar isso aqui, continua tocando meu coração, mexendo no meu coração, você vai ver que você vai fazer com outra postura. Aí o cliente começa a chegar. Porque aqui nesse padrão repetitivo, ela começa a trazer muito parecido com essa energia, fica muito pesado para você. À medida que você fala assim, nossa, eu vi isso na minha casa, eu vi na minha mãe, eu me vi vivendo também, eu vou ensinar, né, as mulheres a ter também uma rotina, uma vida mais leve. E agora eu estou posturada, eu não quero salvar minha mãe, nem quero salvar cliente, eu só quero ensiná-las a fazer um pouquinho diferente, assim como eu estou aprendendo, que é sair dos padrões repetitivos, aí vai ser mais leve. Então, gente, não tem nada muito mirabolante. Só que assim, ó, se vocês não confiarem que a gente está fazendo um exercício que parece muito simples, você vai acabar não fazendo. Lembra? As questões estão da cerquinha para dentro. E a outra coisa é, vai subir uma resistência. Porque se eu começar a fazer um pouquinho diferente, eu tô saindo daquilo que é invisível, que é ser leal. Eu sou leal. Ou tem muito adulto que ele prefere não dar certo, adultos que têm ressalvas com os pais. Adultos que têm ressalva com os pais preferem não dar certo, porque eles precisam culpar alguém. Eu preciso dizer para meu pai e a minha mãe: olha a meleca que você fez. Entendeu? Eu sou assim porque o meu pai e a minha mãe. Eu preciso enxergar a humanidade dos meus pais, soltar isso, porque senão eu não cresço. E a vida vai te cobrar ali na frente. Ou você vai desenvolver sintomas e doenças, ou você vai viver escassez financeira, ou a pior escassez de todas, né? Que é não ter pessoas ao seu lado, porque você não está dando conta de cultivar as relações. Precisamos de pessoas, precisamos ter um fruto produtivo como adultos funcionais e ter saúde.
Esse é o movimento. Então, hoje a nossa listinha de padrões repetitivos e começar a fazer um pouco diferente. Vocês já estão citando aqui, ó, várias coisas que vocês já começaram. Agora você vai pegar uma outra coisa e vai dar mais um passo. Aí depois você vai pegar outra coisa e vai dar mais um passo. Amanhã a gente vai falar sobre ativação da postura adulta. Você precisa ser forte nesse corredor solitário agora, porque você começa a se afastar. Você começa a dizer não. Você começa a ver menos. Você começa a cuidar mais de você. Aí você não dá conta de ficar salvando todo mundo que fica te solicitando toda hora. E esse estágiozinho do começo, ele é solitário. Então você precisa dizer para você, para sua criança birrenta, que vai dar tudo certo e que nós estamos indo para um caminho diferente. Então, junto com a lista, quais são as ações? Fiz uma lista de 10 coisas, Ale. Dentro dessas 10 coisas, não precisa dar um choque, sair fazendo tudo. Quais são as ações que você já vai começar a fazer em um padrão novo? Qual é o jeito certo? O jeito certo é fazer diferente. Se você fez diferente, você já fez certo. Porque você é livre para isso. Você precisa usar a sua criatividade, você precisa usar aquilo que traz força para você. Nós temos um direito dado por Deus de experimentarmos a vida, sem ficar repetindo, voltando filme, voltando filme, crescendo. Como que a gente sabe que está crescendo? Saúde começa a prosperar, os negócios começam a prosperar e as relações começam a prosperar. Só que você precisa soltar sua vingança velada. E você precisa soltar esse amor cego e você precisa topar fazer um pouquinho diferente. Combinado? Então, o desafio de hoje é fazer a lista. E à medida que vocês já forem experimentando alguma coisinha diferente, que às vezes vocês vão experimentar numa conversa. Aí vocês podem compartilhar. Pode compartilhar lá no nosso grupo do WhatsApp, se acontecer já alguma coisa de hoje para hoje. Esse desafio é de hoje para amanhã? Não, esse desafio é de hoje para os teus próximos dias, para o teu movimento. É isso que você vai fazer, tá? Então, o tema de hoje foi padrões repetitivos. Quem aqui assistiu o curso introdutório lá de visão sistêmica? Quem não assistiu, assiste. Ele é curtinho lá, as aulas são bem curtinhas. E tem também o Introdução ao Empreendedorismo Sistêmico, não tem lá? Pega esses dois agora, né, ao longo desses dias e faça um movimento. O que que vai acontecer? Nós vamos ter o desafio hoje, e vocês têm os 30 dias, vão experimentando tudo, fazendo essas mudanças que está te desafiando. Amanhã nós vamos falar sobre a ativação da identidade da postura adulta, como que a gente cria a realidade, a autorregulação emocional. E na quarta-feira eu vou falar para vocês sobre um processo de vendas, né? Estruturação do processo de venda. Então, tem muitas dinâmicas por trás, tem várias dinâmicas que a gente trabalha. Tem confiança, tem a relação com os pais, tem os vícios. A gente tem vícios que vão tirando a gente do jogo. Então, tem todo um caminho. Esse caminho, vocês vão poder ter a oportunidade. Na quarta-feira, eu vou falar para vocês sobre a mentoria M3X. Ela é uma mentoria com foco em vendas, como triplicar suas vendas, como ganhar 3 vezes mais força, seja na sua postura, seja no seu jeito de vender, seja na sua constância, que é uma das nossas maiores dores. Então, na quarta-feira, eu vou falar para vocês, vocês vão poder conversar comigo ou com alguém da equipe, vocês vão poder vir. Quem vier para a mentoria, nós vamos ter 10 encontros, né? 2 encontros de alinhamento e depois 8 encontros. Então, acontece agora ainda dentro desse ano. Quem vier para a mentoria vai ganhar a comunidade 2025. Então, quem entrar para a mentoria, para esses 8, 10 encontros, eu vou ajudar, inclusive, vocês a estruturarem os projetos de vocês. Fora esses 10 encontros, a gente vai ter reuniões de alinhamento de projeto. E vocês vão ganhar de bônus a comunidade 2025, tá? Então, quem veio só para o desafio, tá tudo bem, você é muito bem-vindo aqui. Quem quiser dar mais um passo para a gente fazer todo esse alinhamento daqui, dentro da M3X, e depois a gente fazer um movimento o ano que vem, porque vocês vão ver que a mudança de padrões, a ativação da identidade da postura adulta, a gente começa a tomar alguns tombos, né, no meio do caminho, porque o padrão fica volta, 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 eu não dou conta, eu não faço, não é? Fran tá aqui, ó, a turma que tá mais tempo aqui, a gente sabe que é assim que funciona.
Então, vocês vão poder seguir. Então, o que tem de especial na M3X é que vocês já vão ter a comunidade. Mas eu falo direitinho para vocês na quarta-feira, tá? Só para dizer para vocês que na quarta-feira vocês vão receber. Eu vou trazer um planinho para vocês e vou falar, né? O plano tá ali, daí eu vou falar, vamos desenhar esse plano juntos, vamos caminhar juntos. Aí eu vou contar para vocês o que que vai ter lá na mentoria. Então, tua atividade de hoje é o quê? Listar os seus padrões repetitivos. Ale, tem uns aqui que são de estimação, eu tô até com vontade de chorar. Não tem problema, você chora, você mergulha nisso, é assim mesmo. Outras coisas você vai falar, eu já estava doida para fazer uma modificação aqui, você vai fazer a modificação. Eu quero dizer para você que os padrões repetitivos, eles são campos de energia muito forte, por isso que a gente tem que ter muita humildade quando a gente pede para fazer um pouco diferente. E aí você vai experimentar esse fazer um pouco diferente. Porque quando a gente está fazendo um pouco diferente de pessoas que a gente ama muito, é como se a gente estivesse traindo essas pessoas. Então, por isso que talvez dê um pouco dessa sensação, sabe, de tristeza. Então, eu prefiro me sentir inocente. Adultos sentem culpa. Abrir a cerquinha, abrir o portãozinho e ir, sabendo que essa casa é sua. Você sempre vai voltar nela. Mas agora você tem também a rua. Então é rua, casa, casa, rua, rua, casa, casa, rua. Eu tava onde só? Só na casa, 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 casa. Quem tá só na casa, 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 como que a gente sabe? Não tá evoluindo, nem na saúde, nem nas relações, nem nos negócios. Então é para esse lugar que nós estamos indo, tá? Esse é o objetivo. Esse desafio Mulheres de Ferro, ele tá 100% centrado nesse ponto de negócios e ponto da venda para trazer esse alerta. E consolidem, sempre que a gente sai de uma aula, o que que você leva daqui hoje. Ah, eu vou tirar uma foto e eu vou postar lá no Instagram esse nosso Sorrisos na página 1, Sorrisos na página 2. Todo mundo sorri, ninguém sabe se está na primeira, na segunda. Eu vou postar. Esse aqui de hoje eu vou postar nos stories. Amanhã eu vou fazer um post bonitinho. Então, vamos só aquecer. Vão lá nos meus stories, Alessandra Camilo, underline. Quem me segue ainda, segue. Consolidem aqui. O que você leva daqui hoje? E amanhã a gente consolida lá na rede social. O que foi especial para você hoje? Escrevam aqui no chat. E aí, quem precisa sair, né? Consolida. Nunca saiu sem consolidar. Padrão repetitivo é dar cerquinha para dentro. Isso aí, André. Sair de casa e ir para fora, ir para rua. Vambora. Nossa, e tem tantas ruas. Desapegar dos velhos padrões inconscientes para seguir para o novo. Olha que interessante, a gente está trabalhando com padrões mais ou menos conscientes. Vocês vão ver quando vocês começarem a capturar os inconscientes. É como se a gente estivesse pegando o que está aqui na primeira camada, porque a gente está sabendo, não é o que está repetindo. Aí eu comecei a pegar esses, ó. Para você pegar esses, você mergulhou. Aí você vai começar a caçar os inconscientes. Eles vão aparecer em sonhos, eles vão aparecer em relâmpagos em vocês. Vocês vão ver quando eles surgirem, vocês vão falar assim: eu acho que isso aqui tá aqui há muito tempo. Então a gente começa pegando os superficiais, os padrões que a gente sabe que repete, e daqui a pouco a gente começa a mergulhar, como bem a Lili colocou aqui. A gente vai pegar os mais fundos. A Pri colocou, reforçar que eu preciso me posicionar mais. Pri, posicionamento é força. Posicionamento é força. Às vezes no começo é mais truculento, assim, dói um pouco, mas você vai ver o quanto você vai ganhando. A consciência da inocência nos mantém no mesmo lugar. Vanessa, o desconforto. Ah, esse desconforto, viu, Van? Fazer um pouquinho diferente. Lúcia, olhar para as dores do passado é dolorido e é libertador. Nesse cliente sem comprometimento, ainda sigo a postura do Salvador. Perfeito. Jane, olhar com amor para os padrões para mudar, pedindo permissão para fazer um pouquinho diferente. Marisa, pedir permissão com
humildade para fazer um pouco diferente e sair para a rua. Marília, o que é essencial para mim é entender que posso ter mais vida e fazer diferente. Perfeito. Emanuele, sair para a vida e com humildade de fazer um pouco diferente. A Gláucia, quando você cresce, você se afasta de quem? Ai, isso chega a dar uma rasgada no nosso coração, né, Gláucia? Ai, meu Deus. Dá para levantar a perna e sair da cerquinha, dá, Rô. É bem baixinha. A Josi, peço permissão para fazer um pouquinho diferente. Já peguei vários, é libertador. Ilumina, eu compreendo que não devo mudar totalmente. Começar fazendo um pouquinho diferente. É isso aí. Isso é o que tem força. Vivi. Dinheiro é o presente, prêmio da postura adulta. O que evidencia que você tem um negócio é a venda. A venda vem através do dinheiro, quer dizer que a qualidade relacional está se firmando. Sair da consciência de inocência. Muito bem. Esse foi o nosso encontro de hoje. Amo muito vocês. Gratidão por vocês estarem aqui, pelo seu tempo, pelo seu dinheiro, pela sua energia. E vamos que isso é só o começo. É só o começo. Tem muita coisa para a gente fazer. Combinado? Qualquer coisa podem colocar lá no grupo. Estamos de olho lá no grupo. Eu tô lá com vocês também, tá bom? Eu vou subir essa foto nos stories e amanhã eu faço um post e a gente vai fazer essa consolidação lá na rede social. Beijo, beijo e vejo vocês muito em breve.